O mundo espiritual segundo a física quântica. A força principal do universo e de tudo que nele habita é invisível. Esta força, sendo primordial, é a origem de tudo, inclusive da matéria. Sua manifestação universal através dos sentimentos e pensamentos vem causando todos os desenvolvimentos individuais e assim o social. Inclui-se neste rol a espiritualidade que gera a religiosidade e as religiões, desde as primitivas, intermediárias e as atuais. Pelo fato de termos um potencial individual quase autônomo, livre-arbítrio, dependente de múltiplos fatores, como a força de vontade, a força do pensamento, a influência dos hormônios, o meio ambiente, as informações, a cultura, a presença do outro. Esta força invisível que podemos denominar de espiritual é vista de incontáveis maneiras, entre elas a mais comum é a preconceituosa, falta de conceito, de sabedoria, eu estou certo e o outro está errado. Os sábios têm visto desde a antiguidade com tranquilidade, corretamente, sem preconceitos, o outro pode estar certo também. Estes se tornam os guias das sociedades pacíficas que geram homens pacíficos que produzem condições construtivas, são sustentáculos do desenvolvimento, podendo-se dizer instrumentos do Criador. Quem não tem sabedoria não tem conceito formado sobre esta força fundamental, vive em confusão permanente e emite conceitos equivocados, preconceitos, e, juntando-se aos outros, formam grupos e até nações preconceituosas e violentas. Como não sabem que a força fundamental é uma energia poderosa, mais sutil do ponto de vista das energias materiais, matéria visível, não usam o tempo necessário para aprenderem como a utilizar e assim temos os que conseguem negar a sua existência. Alguns os chamam de ateus, e os que se perturbam com suas manifestações, como falado antes, o sentimento, os pensamentos, etc. Estes são os loucos, histéricos, etc. Na atualidade, com a descoberta dessa força pela física quântica, está surgindo a possibilidade da união dos saberes dos iluminados, sábios, com a ciência. Agora já se pode falar claramente em poder espiritual como sinônimo de poder cósmico ou poder da força do universo. Como a linguagem é uma manifestação do pensamento e não o pensamento em si, podemos, sem causar nenhuma estranheza aos sábios, dizer que esta força cósmica é a manifestação do Criador, Deus dos religiosos. Sendo ele de natureza invisível, mas existente, a compreensão humana é incapaz de descrevê-lo completamente a não ser sobre alguns aspectos ditos, semelhantes à sua imagem, como esta força está manifestando sua expansão constante e eterna no tempo físico. Muitos têm criado conceitos estáticos, figuras eternas que impõem aos subordinados, como seu Deus verdadeiro, gerando os conflitos espirituais e até as guerras, decorrentes dessa aberração. Portanto, a paz universal virá no tempo em que os sábios se unirem e aceitarem o poder dessa força como o plano cósmico do seu Criador. O aumento desses indivíduos sem preconceito sobre este plano cósmico criará uma sabedoria cósmica, união da espiritualidade com a ciência. A consequência dessa união será inusitada, nunca vista antes, uma mudança na vida dessas pessoas, que se tornarão cada vez mais conscientes do seu papel social. Serão exemplo de seres respeitosos dos outros e de tudo que faz parte da natureza visível e invisível. Decorrente desse respeito individual surgirá o respeito coletivo e, como consequência, o respeito universal, ou seja, a paz mundial. Mesmo que continuem existindo muitas denominações religiosas, por serem praticadas com verdadeira sabedoria, que é a que respeita profundamente o outro, elas trabalharão no sentido de elevar cada vez mais sabedoria de seus adeptos e o resultado parecerá com uma profecia que diz: um dia haverá uma só religião e um só pastor. Traduzindo, uma força cósmica reconhecida como Deus infinito em sua diversidade e cada indivíduo amando sobre tudo e a tudo que ele criou. Gratidão.